Sobre a graça e a proteção de Deus, iniciamos a 4ª sessão ordinária de 2020. E peço ao vereador Heitor que faça a leitura da Bíblia Sagrada e peço a todos que se coloquem em pé. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, funcionários, internautas e ouvintes da Rádio Serrana. Salmo 36, versículos de 1 a 3. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a iniquidade se descubra ser detestável. A palavra da sua boca são malícias e enganos. Deixou de entender e fazer o bem. Amém. Peço a todos que se mantenham em pé para que possamos entoar o hino municipal. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, funcionários desta casa, todos os presentes, internautas e ouvintes da Rádio Serrana. Senhor presidente, temos duas correspondências na noite de hoje. Uma do nobre deputado federal Marco Bertaioli, ofício número 109 de 2020, Brasília, 17 de fevereiro de 2020. A sua excelência, o senhor vereador Wilson Leduino, Câmara Municipal de Cunha, assunto e indicação de emenda individual. Prezado vereador Wilson Leduino, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a vossa excelência com muita alegria para informar que indiquei emenda parlamentar individual sobre o número 41180004 ao projeto de lei orçamentária da União, PLOA 2019, para o município de Cunha. Trata-se de recursos para incremento temporário do custeio do PAB no valor de R$400 mil. Assim, considerando que saúde pública é e sempre será uma prioridade dentro do meu mandato de deputado federal, com um abraço fraterno, reitero votos de elevada estima e consideração e reafirmo que o meu gabinete parlamentar está totalmente à sua disposição.
Qualquer esclarecimento adicional, por gentileza, contatar o nosso assessor Arthur Vergueiro. Atenciosamente, Marco Bertaioli, deputado federal do PSD São Paulo. Senhor presidente, temos uma outra correspondência. Secretaria de Logística e Transporte, Departamento de Estradas e Rodagem, ofício 23 de 2020, assunto serviços de conservação, destinatário à Câmara Municipal da Estância Climática de Cunha. Através do ofício 4 de 2020, Vossa Senhoria solicita a operação tapa-buracos e roçadas das margens do quilômetro 66 mais 0 ao 70 mais 0 da SP 171 e após análise informamos. Após contato com a conserva contratada, fomos informados que os serviços solicitados estão na programação para o mês de março de 2020. Dúvidas ou esclarecimentos, entrar em contato com a residência da conservação RC 6.2 através do telefone 3626-1111. Antecipadamente, levamos nossos protestos de estima e consideração, engenheiro Antônio Moreira Júnior. Dirigido ao nobre colega Rodrigo do Neto. Senhor presidente, somente essa. Peço ao secretário que faça leitura da ata da terceira sessão ordinária de 2020. Ata da terceira sessão ordinária de 2020, aos 2 dias do mês de março do ano de 2020, às 20 horas, na sala das sessões Plínio Pereira Coelho, no recinto da Câmara Municipal de Cunha, na rua Dom Lino, 73, realizou-se a terceira sessão ordinária desta casa no ano de 2020. A presente sessão foi dirigida pelo presidente da Câmara Municipal de Cunha, o vereador Luiz Fernando da Silva, e secretariada pelo vereador Wendel Arantes Monteiro, primeiro secretário. Estiveram presentes ainda os vereadores Benedito César Soares, Bruno de Oliveira Barbeta, Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Wilson Gonçalves, Eduino Paulo Alves de Andrade, Rafael Justino, Rodrigo Sérgio do Nascimento e Saulo Benedito da Silva. Pequeno expediente, o presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos. Sob a graça e proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária do ano de 2020. O vereador Benedito fez a leitura da Bíblia e em seguida foi executado o hino municipal. Fez uso da tribuna livre o vereador Paulo. Procedeu-se então a leitura de todas as correspondências recebidas. Na sequência foi lida a ata da segunda sessão ordinária de 2020. A ata foi discutida, votada e aprovada. Na votação, a ata não estava presente no plenário. Na votação da ata não estava presente no plenário o vereador Heitor. Grande expediente. Moções número 13 do vereador Paulo, com o apoio do vereador Luiz Fernando, de pesar pelo falecimento de Elcio Ribeiro de Freitas. Nenhum vereador se manifestou contrário a qualquer moção. Requerimentos número 4 do vereador Benedito, que requer do presidente da Câmara que seja informado quais e quantos foram os objetos retirados da Câmara Municipal durante a reforma do segundo andar, bem como qual foi a destinação dada àqueles objetos aprovado por unanimidade. Número 5 do vereador Saulo, que requer do Executivo que seja remetida cópia das contas de iluminação pública pagas durante o exercício de 2019, uma a uma, de forma individualizada mensalmente. Tudo para fins de nossa atividade princípio de fiscalização aprovado por unanimidade. Projetos de resolução apresentados nenhum. Projeto de decreto legislativo apresentados número 5 de 2020 do vereador Rodrigo, concessão de título de cidadania cunhense a Daniel Correia, número 6 de 2020 do vereador Rodrigo, concessão de título de cidadania cunhense a José Braulio de Oliveira Gomes. Projeto de lei do legislativo apresentados número 3 de 2020 do vereador Wendel, denominação de quadra como José Bosco de Farias. Número 4 de 2020 do vereador Saulo, denominação de rua como José de Oliveira Monteiro. Projetos de lei do Executivo apresentados número 8 de 2020, abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2020, criando o suplemento de elementos econômicos e da outras providências. Solicitação de urgência na tramitação desse projeto foi reprovada por unanimidade. Número 9 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2020 por arrecadação de concessão onerosa, criando e suplementando elementos econômicos e da outras providências. A solicitação de urgência na tramitação deste projeto foi reprovado por unanimidade. Propósito de emenda à lei orgânica apresentada número 1 de 2020, dos vereadores Haroldo, Heitor, Rafael e Saulo, que altera o parágrafo 1º do artigo 12 da lei orgânica municipal.
Vetos apresentados nenhum. O presidente encaminhou os projetos para as comissões. Ordem do dia. Foram analisadas as seguintes matérias. Projetos de resolução nenhum. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2020 do vereador Rodrigo, concessão de título de cidadania cunhense a Carlos Alberto de Azevedo Carlão, aprovado por unanimidade. Número 4 de 2020 do vereador Saulo, de concessão de título de cidadania cunhense a Maria Cristina de Faria, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do legislativo número 2 de 2020 do vereador Saulo, que dispõe sobre o repasse à Santa Casa de Cunha de valores arrecadados com eventos e da outras providências, retirado de pauta pelo autor. Projeto de lei do Executivo número 1 de 2020, que dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 1414 de 2015 e da outras providências, reprovado por unanimidade. Vetos nenhum. Finalmente, faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno de Santo, Diego Carvalho, Leandro Coelho e Maria Eliege Vaz. Como não havia mais matérias a tratar, o presidente encerrou a presente sessão sob a graça e proteção de Deus, e eu, Wender Arantes Monteiro, secretário da mesa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente da mesa e secretário, segundo indica o artigo 153 do regimento interno desta casa. A ata está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer o uso da palavra, a ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Grande expediente. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações. Senhor presidente, não temos nenhuma indicação escrita na noite de hoje. Ninguém. Com a palavra, vereador Wilson Leduino. Senhor presidente, nobres colegas, amigos presentes, companheiros de serviço dessa casa, ouvinte da Rádio Serrano e internautas acompanhando nessa noite. Senhor presidente, eu queria deixar aqui uma indicação que fosse construída 2 pontes, uma no bairro da Serra, do bairro da Gabiroba, sentido Brejinho, próximo à propriedade do Vicente Justino, seu Roque, vamos falar assim, no pé da subida do Morro da Tenda. E a outra no bairro do Corgo da Onça. As pontes estão perigosas, causando risco aos usuários. É só, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Andrade. Boa noite, presidente, nobres colegas, funcionários, internautas, ouvintes da Rádio Serrano FM, a todos que nos visitam hoje aqui na Câmara. Gostaria de fazer uma indicação para que, aproveitando aí que agora diminuiu as chuvas, né, está praticamente parando aí, né, seja feita uma limpeza nas ruas da cidade. Até um morador lá daquela rua, perto ali da lanchonete do Mosquito, Augusto Adolfo Roque, mandou uma mensagem aqui, foto da rua, que realmente está com muito mato, e está feio. Mas não só lá, não só nessa rua Augusto Adolfo Roque, lá no Alto Cruzeiro, como a gente andando aí agora, porque choveu bastante, cresceu muito mato. Então é um momento ideal aí para que o setor responsável pela limpeza urbana aí faça esse trabalho. Gostaria também de fazer uma indicação aqui para que seja patrolada a estrada Vargem do Tanque, Balaeiro, Santa Cruz, Galvão e Paiol. Das indicações, somente esta. Só uma parte, nobre colega. Santa Cruz, Galvão, estava, acho que não sei se estava patrolando, mas estava tampando os... Ele estava fazendo um serviço lá de uns reparos na estrada, isso, mas não patrulhamento. Tá certo, nobre colega. Mais alguém queira fazer? Com a palavra, vereador Saulo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, senhores e senhoras presentes, internautas, ouvintes da Rádio Serrano. Senhor presidente, eu queria fazer algumas indicações. Já foi até falado aí pelo vereador Paulo a questão da estiagem um pouco agora, né? Então acho que já dá para trabalhar nas estradas de roça aí, que tem bairros aí bastante ruins. Essa semana eu estive lá no bairro do Monjolo, ali na Bandu, Sertão do Rio Manso, e as estradas estão bem precárias. Então eu queria fazer a indicação que fosse feito patrulhamento dessas estradas. Jericó, aqui do bairro da Praia,
aqui no lado do Tabuão, aqui, Guandu, Sertão do Rio Manso e do Monjola. Queria também pedir que o pessoal daí, que cuida da bueiro aqui da cidade, limpeza, que estivesse fazendo um conserto aqui do bueiro da Avenida Antônio Luiz da Silva, com a Travessa João Gonzaga de Campo. Ele soltou, a tampa dele é feito de vergalhão e ele soltou, então passa carro, ele levanta, moto, então está perigoso. Aqui na rua, na rádio, a rua Benedito José Coelho, o conserto de calçamento, eles fizeram um encanamento ali de água recente, inclusive acho que já foi até feito, né, Paulo? Agora afundou de novo, então está um buracão ali, que o pessoal estivesse fazendo esse reparo. O Paulo já citou aqui a limpeza, né, das ruas, do entulho, mas eu queria especificar alguns pontos. Aqui na Bexiga, ali à altura do paredão ali de pedra, que é conhecido ali, tem bastante entulho, e eu acho que já faz tempinho que está ali, já precisa ser retirado. No Parque Nova Cunha também, alguns pontos, lá são vários pontos de monte de entulho lá, que o pessoal estivesse fazendo essa limpeza. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Não, só uma última aqui, até aproveitando a visita aí do Osmar, a rua ali, Maria Francisco de Jesus, que é a rua da casa do Osmar, inclusive na época ele pediu para que colocasse o nome na rua, para que fosse possível fazer o calçamento, e já foi pedido aqui, reforçando mais uma vez a necessidade da iluminação naquela rua. É uma rua que aumentou muito o número de moradores, né, Osmar? Aumentou muito o número de moradores, e muito escura a rua. E a gente sabe de alguns casos até de assalto ali na rua. Então, com certeza, a iluminação ela ajuda bastante a inibir esse tipo de ação aí de alguns moleques aí, né, que a gente sabe que faz esses roubinhos aí. Então, a iluminação ali é importante. Gostaria de fazer esse pedido aqui para que o prefeito providenciasse a iluminação ali da rua Maria Francisco de Jesus. Só isso. Com a palavra, vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, cidadãos presentes, ouvintes da Rádio Serrana e que nos acompanham na internet também, né, ao vivo pelo YouTube. Senhor presidente, queria fazer aqui 2 indicações. Primeiro, patrulhamento lá no bairro da Paineira, subindo para Itinga lá, né, lá para cima, lá o senhor deve conhecer lá também, né. Recebi fotos lá de uma moradora, vídeo até, que a situação lá estava meio complicada para eles lá, então que a prefeitura estivesse vendo a possibilidade de arrumar lá. E a outra, uma indicação que eu já fiz o ano passado, em relação ao posto de saúde lá do bairro da Barra J. Alves, né, a Barra do Biela, para que fizesse lá uma reforma, ter uma cerca a ser feita lá. Na verdade, até alguns moradores, algumas pessoas lá se propuseram de dar a mão de obra e a prefeitura entrar aí com a madeira. Então, não fica tão difícil de arrumar e além de questão de segurança, está uma aparência muito feia lá. Só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Benedito Soares. Gostaria de cumprimentar aqui os presentes dessa casa, na pessoa de sua Moacir, da dona Fátima, cumprimento a todos. Gostaria também de cumprimentar os nossos 9 colegas, aos funcionários presentes dessa casa. Senhor presidente, hoje eu tenho uma indicação que eu queria ver com a prefeitura, a possibilidade da prefeitura tá vendo se consegue colocar um fraudário nos postos de saúde aqui da nossa cidade, devido às mães passarem por lá e muitas vezes tem que trocar criança. É desconforto ver mãe tocando as crianças em cima de banheiro. Que a prefeitura possa estar estudando um jeito aí de estar vendo a possibilidade de fazer um fraudário nesses postos. É só isso, presidente. Mais ninguém? Com a palavra, vereador Endel. Senhor presidente, gostaria de fazer também as indicações. A primeira é que seja feita a pintura das faixas de pedestre aqui do centro, está apagado devido ao grande fluxo de carros, está bastante perigoso. E que seja refeita a faixa de pedestres que tinha lá em frente à casa do fazendeiro, e seja feita uma ali também próximo ao Bar do Cael, ali próximo ao campo ali de futebol. Uma outra indicação, que seja feita a roçada lá no Parque Lava Pés. Passei por lá essa semana, está com um mato bastante grande ali próximo ao ginásio de esporte, ali próximo à represa,
e também lá na entrada da cidade, tendo em vista que a entrada da nossa cidade fica uma que traz bichos e também é feio, né, a entrada da nossa cidade. E das indicações somente essa, senhor presidente. Com a palavra, vereador Haroldo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Em nome do Ricardo, aí eu cumprimento a todos, né? Ricardo teve um probleminha de saúde, mas graças a Deus, né, Ricardo? Está aí, Deus abençoe ele, que está firme e forte junto com a gente. Cumprimento a todos aí. Eu gostaria de fazer uma indicação, presidente, com relação à estrada do Bangu, que vai até o Hélio do Arziro. É um galho de estrada, mas está muito ruim. A dona Maria, esposa dele, hoje esteve comigo e pediu para que eu fizesse esse pedido. Então, estou fazendo, né, o pedido para que a prefeitura possa fazer esse trecho de galho de caminho aí para eles aí. No mais é só isso. Não tendo mais ninguém queira fazer o uso da palavra, também vou deixar uma indicação aqui, aproveitando que as máquinas que estão lá para a região da Capivara, para lá, que estivesse fazendo o patrulhamento também da estrada Samarim das Três Pontes, varando no Bananal por trás, dando a volta para varar no Bananal. Passei por lá hoje, a estrada está bem com um buraco, bem ruim mesmo, que o secretário estivesse lá dando uma olhada para a gente, conferindo lá. Só isso. Peço ao secretário que faça leitura das moções. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 16 de março de 2020. Requer a mesa, após aprovação pelo plenário, que seja registrada em ata e enviada aos interessados moção de pesar pelo falecimento de José Carlos Monteiro Carlinho Barbeiro e moção de congratulações ao Dair Monteiro pela organização do Campeonato de Futebol do bairro do Sítio. Estas são moções do nobre colega Paulo Alves de Andrade. Abro a palavra para as moções verbais. Com a palavra, Rodrigo. Em primeiro lugar, queria pedir licença para o Paulo aqui, né, para assinar as duas moções juntas, eu tinha até anotado aqui. E também, aliás, né, da organização do campeonato lá, hoje foi prestado até conta, né, ele gastou, parece que 17 mil reais para fazer esse campeonato, né, com a ajuda de todo mundo, ou seja, quando a pessoa, né, quer fazer alguma coisa aí, correr atrás, então parabéns aí para o Dair, nosso amigo Zagalo aí, corintiano. E também para o campeão, né, o time lá, o time da Aparição, que foi campeão lá do torneio. Queria também fazer uma moção de congratulações ao senhor Júnior, ao qual respondeu o ofício aí, né, que a gente pediu, solicitei aí a diretoria da Câmara fazer esse ofício e ele providenciou a roçada lá da Pedra Marcela até a divisa lá do nosso estado. Queria fazer uma moção de congratulações em nome das senhoras cristãs, representando todas as mulheres de Cunha pelo último, né, o dia 8 de março foi o dia da mulher aí. Então, que se endereçasse às senhoras cristãs. E por último, também recebemos um ofício essa semana, só que não veio direto à Câmara, foi direto à residência, do deputado Márcio Alvino, confirmando uma emenda de 200 mil reais para ser construído lá na Santa Casa um setor destinado à ala de pediatria, exclusivo para pediatria. Então, também uma moção de congratulações, mais uma vez aí, né, recebemos hoje do deputado Marcos Bertaioli também, né, o vereador Wilson, e aí recebemos também esse comunicado aí para que a Santa Casa fizesse aí o cadastro para que venha a emenda, no valor de 200 mil. São só essas, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Andrade. Então, eu só queria justificar aí as duas moções, né? Uma moção de pesar pelo falecimento do Carlinhos Barbeiro, né, conhecido de todos aqui, né, colega aí de esportes, né, da área de esportes, ele sempre trabalhou aí com a equipe do Cajuru. E eu na sexta-feira à noite eu estava chegando lá no ginásio do Comercial em Lorena, onde fui levar um grupo de crianças para jogar lá, e quando a gente chegou no ginásio, eu recebi a mensagem que o Carlinhos tinha falecido. Foi até um clima ruim para a gente lá, porque foi, né, antes do jogo, todo mundo que estava lá conhece o Carlinhos, foi realmente uma grande tristeza, né, um cara bacana, a gente pôde ver aí no velório que ocorreu aqui na Câmara, grande número de pessoas que esteve presente, né, mostrando aí que era um rapaz que tinha muita amizade, não só com o pessoal aí do esporte, mas também através da barbearia de lá, ele conhece muita gente.
E foi, né, bem emocionante aí, a gente vendo a população aí chorando, sentindo a perca de um cara legal. E a do Zagallo, eu tive lá no sítio alguns jogos e estive ontem na final. Campeonato bem organizado, campo arrumadinho, ele correu atrás de ajudas aí de várias pessoas. E ontem aconteceu a final lá com a vitória da equipe do União sobre o sítio. Teve um show depois. Então foi um evento bacana, gostoso aí de acompanhar. E todos que foram lá ontem com certeza saíram felizes lá, contentes, porque prestigiaram, além de uma partida de futebol lá que foi legal, mas também um show depois. Quando a pessoa gosta, está no sangue, a chance de sair coisas boas é grande, né? O Zagallo, não só o Zagallo, como eu estou falando do Zagallo, mas o Carlos, né? Ele, o pai dele, e mais algumas pessoas da comunidade que ajudam a roçar o campo, ajudam a cuidar. Isso é muito importante, né? As pessoas se envolvem no evento, é muito importante para o bairro, para a comunidade. Então o Carlos, o Zagallo e várias pessoas lá, o Adilson, várias pessoas lá que ajudam. Já faz tempo que eles fazem um campeonato lá, faz muitos anos que eles vêm fazendo, não como foi feito agora, que foi realmente um campeonato diferente, né? Mas eles já vêm fazendo esse campeonato lá há bom tempo, e ontem terminou aí com um evento legal lá, um grande número de pessoas, e foi bacana. Só isso. Presidente, só para complementar aqui rapidinho, em relação ao Carlinho, o Paulo citou aqui, né, muitos amigos, futebol na barbearia e no carnaval, Paulo. Inclusive, ele estava como presidente do Dragões. Então, era um cara muito querido. Eu queria agradecer ao presidente também por ceder o espaço aqui, né? Porque a gente sabia da comoção que iria ser e realmente é uma pessoa muito querida. Presidente, tem mais 3 moções. Posso fazer ou espero outro fazer? Pode esperar outro? Tá bom. Aí, com a palavra, o vereador Haroldo. Eu gostaria de fazer uma moção aqui para o Sobredito Ferraz, o pai do Rogério, né, que nos deixou aí, e esses dias atrás, né? Então eu queria que fizesse uma moção para ele, família do Sobredito Ferraz, o pai do Rogério, funcionário nosso aqui da Câmara. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, gostaria também de pedir permissão ao novo colega Paulo Alves de Andrade. Eu até tinha anotado aqui já, para fazer a moção, Paulo, ao Odair José Monteiro Pinto, que é o Zagallo, e ao Carlos de Almeida Pinto, que é o pai dele, que são pessoas que já se envolvem. O pai dele, na verdade, começou todo aquele trabalho junto com o Adilson, o Ademarzão e outras pessoas, e hoje dão continuidade. A gente vê o nível que chegou o evento, como foi presenciado ontem. Então, eu gostaria de assinar essa moção junto. E também ao nosso saudoso Carlinho, que partiu essa semana, nos deixando aí de uma forma tão trágica aí. Então, eu gostaria de pedir permissão e assinar junto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Endel. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir permissão para assinar a moção do Carlinho Barbeiro e também do pai do nosso funcionário aqui da casa, o Rogério. E gostaria de fazer uma moção de congratulações ao Emerson Diego, filho do Odir Mestre, que em nome dele e dos organizadores do rodeio de Campos Novos, tendo em vista que a gente sabe a dificuldade que é fazer um evento desse porte. Eu não pude estar presente, mas quem esteve disse que estava muito bem organizado, segurança muito boa. Então, gostaria de parabenizá-los também. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma moção de pesar para a dona Ditinha, lá de Campos Novos. Eu não tenho certeza se o Rafael com o Wilson fizeram. Se não fizeram, convido também para, né, que é a mãe da Marildinha, mãe tem várias pessoas lá, né, várias irmãs lá, eu não sei quais são todas, mas a dona Ditinha, uma pessoa querida, né, Wilson? Permite uma parte dentro da sua fala? Eu gostaria de assinar junto essa moção, porque eu estava, né, anotado aqui para fazer, né? Não sei se vocês permitem, eu quero assinar junto. Com certeza. E a senhora Udele Guarda Garcia, né, a mãe do atual prefeito aí, a mãe do Rolien, que faleceu também esse final de semana aí, uma moção de pesar aí a toda a família. É só isso, presidente. Não havendo mais ninguém
queira fazer uso da palavra. Algum vereador gostaria de se manifestar contrário a alguma moção? Peço ao secretário que faça leitura do requerimento do número 006-2020. Excelentíssimo Luiz Fernando da Silva, presidente da Câmara, requer do Executivo, após submetido ao douto plenário, que seja informado desta casa o motivo pelo qual foram interrompidas as obras de desassoreamento da represa do Parque Nova Cunha. Este é um requerimento do nobre colega Benedito César Soares. O requerimento está em discussão. Não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, o requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do requerimento do número 007-2020. Excelentíssimo Luiz Fernando da Silva, presidente da Câmara, requeira, após submetido ao douto plenário, que a empresa Electro informe a esta casa se existe alguma normativa da empresa limitando o atendimento no distrito de Campos de Cunha até às 20 horas. Caso afirmativo, que seja enviada cópia da normativa ou documento que o valha. Este é um requerimento do nobre colega Rafael da Serra. O requerimento está em discussão. Não havendo ninguém que queira fazer o uso da palavra, o requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo do número 005-2020, pista. Dispõe sobre denominação de pista de skate no Parque Lava Pés. Artigo 1º. Fica denominado Silvio Felipe de Monteiro Fusari, o Pipo, a pista de skate do Parque Lava Pés neste município. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, registrado e publicado por editais na data supra, sala das sessões, Plínio Pereira Coelho, 11 de março de 2020. Este é um projeto de minha autoria, vereador Wendel Arantes Monteiro. Agora faz a leitura dos outros, né? Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo. Para votar já? Está entrando, não? Não, então. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 006-2020, rua. Denominação de rua como João Batista Leite. Pode tocar. Artigo 1º. Fica denominada João Batista Leite, o caminho de servidão pública em terra de José Carlos dos Santos. Sim, sim. Senhor presidente, agora tem várias coordenadas aqui. Eu vou pular. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, se necessárias, correrão por conta de dotação própria do orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, Plínio Pereira Coelho, em 13 de março de 2020. Saulo da Padaria, o autor deste projeto. Esse aqui eu vou tirar. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 007-2020, Santa Casa. Dispõe sobre repasse para a Santa Casa de Cunha de valores arrecadados com eventos e da outras providências correlatas. Artigo 1º. Ficam obrigadas as empresas e pessoas físicas a realizarem eventos através de alvarás específicos por este, no âmbito do município de Cunha, com venda de ingressos e ou inscrições para público em geral, a repassar a Santa Casa de Misericórdia de Cunha um percentual de 5% sobre o valor bruto arrecadado, independentemente das despesas dos eventos e de obtenção de lucro. Parágrafo 1º. Excetuam-se da obrigação prevista nesta lei os eventos filantrópicos. Parágrafo 2º. Como requisito, dentre outros previstos em lei, para obtenção do alvará para a realização do evento, a empresa ou pessoa física realizadora deverá comprovar a comunicação prévia deste à Santa Casa de Misericórdia de Cunha. Parágrafo 3º. A realizadora do evento poderá divulgar que estará contribuindo para a Santa Casa de Cunha como forma de demonstrar sua preocupação social. Artigo 2º. A empresa ou pessoa física realizadora do evento terá um prazo de 48 horas após a realização deste evento
para efetuar o repasse do percentual devido à Santa Casa de Misericórdia de Cunha sob pena de multa diária no valor de 10 UFESPs, cujos valores que serão devidos para a esta entidade. Parágrafo único. A empresa ou pessoa física realizadora do evento obrigatoriamente deverá permitir que o representante da Santa Casa de Misericórdia de Cunha acompanhe a arrecadação com venda de ingressos e ou inscrições no sítio eletrônico, nos postos de venda e bilheteria do evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementado se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de março de 2020, também de autoria do nobre colega Saulo da Padaria. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 007/2020, título de cidadania. Dispõe sobre concessão de título de cidadania cunhense. Artigo 1º. A Câmara Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, a linha F, do regimento interno desta Casa, e o artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgado em 5 de abril de 1990, concede a Maria de Fátima Rachid título de cidadania cunhense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementada se necessário. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 3 de março de 2020. Rodrigo do Neto é o autor deste projeto. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 008/2020, títulos de cidadania. Artigo 1º. A Câmara Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, a linha F do regimento interno desta Casa, e artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede ao senhor Wilson Brito Teixeira o título de cidadania cunhense, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementado se necessário. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 16 de março de 2020, também de autoria do nobre colega Rodrigo do Neto. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Executivo número 010/2020, inspeção. Ficam revogadas as leis 789 de 97 e 826 de 99, e dispõe sobre a criação do serviço de inspeção municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal 789 de 97 e a 826 de 99. Artigo 2º. Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, o SIM, com o objetivo de assegurar e preservar a saúde pública através da inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal no município de Cunha. Artigo 3º. A inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, de competência do município, nos termos da linha C, do artigo 4º da Lei Federal 1283, de 18 de dezembro de 1950, com a redação que lhe deu a Lei Federal 7.889, de 23 de novembro de 1989, será situada pelo SIM, vinculando a Secretaria Municipal de Agricultura. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela fiscalização e inspeção será da equipe técnica da Secretaria Municipal da Agricultura através do SIM. Parágrafo 2º. Poderá o SIM firmar convênio de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria Estadual da Agricultura, a fim de assegurar assessoramento técnico, se e quando necessário. Artigo 4º. São obrigatórios o registro, a inspeção e a fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados e em trânsito no município de Cunha. Artigo 5º. A inspeção industrial e sanitária realizada pelo SIM será exercida em caráter permanente ou periódico. Parágrafo 1º.
terá inspeção permanente todo e qualquer estabelecimento que abata as diferentes espécies animais, bem como outros estabelecimentos que o SIM julgar necessário. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos não enquadrados no parágrafo 1º terão inspeção periódica, a juízo do SIM, conforme planilha de frequência a ser publicado em portaria. Artigo 6º. O autor das taxas para realização dos registros do SIM seguirá a tabela abaixo, obedecendo o valor de referência municipal. Serviço registro de estabelecimento anual 10 UFESPs. Registro de produtos, rótulos ou embalagens por unidade única 5 UFESPs. Abate bovino ou bubalino por unidade mensal de 0,15 UFESPs. Abate de aves e pequenos animais por lote de 100 unidades mensal 0,10 UFESPs. Abate suínos, ovinos e caprinos por unidade mensal 0,05 UFESPs. Parágrafo 1º. O vencimento da taxa de registro anual será no último dia de janeiro de cada ano. No primeiro ano de atividade do estabelecimento será cobrada a taxa proporcional aos meses registrados. Parágrafo 2º. Decorridos 30 dias do vencimento do pagamento da taxa, incidirão sobre o valor apurado juros de mora no valor percentual mensal de 0,5% até a data do efetivo pagamento. Parágrafo 3º. Ficam isentos das taxas referidas neste artigo os estabelecimentos que se enquadram no programa Declaração de Aptidão ao PRONAF. Artigo 7º. Sem prejuízo de responsabilidade civil e penal cabível, a infração em legislação referente aos produtos de origem animal acarretará isolada e ou cumulativamente as seguintes sanções. 1. Advertência por escrito quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo e má-fé. 2. Multa de 10 a 500 UFESPs nos casos não compreendidos no inciso 1. 3. Apreensão e ou condenação de matérias-primas e insumos, produtos, subprodutos e derivados de origem animal quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim que se destinam ou forem adulterados. 4. Suspensão de atividades que causem risco e ameaça de natureza higiênico-sanitária ou, no caso de embaraço, a ação fiscalizadora. E 5. Interdição total ou parcial do estabelecimento quando a infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas. Parágrafo 1º. As multas previstas nesse artigo serão agravadas até o grau máximo nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência da ação fiscal, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e os meios ao seu alcance para cumprir a lei. Parágrafo 2º. A interdição de que trata o inciso 5 poderá ser levantada após o atendimento das exigências que motivaram a sanção. Parágrafo 3º. Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo 2º decorridos 12 meses, será cancelado o registro do estabelecimento. Artigo 8º. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura de Cunha assegurar a dotação orçamentária para a operacionalização do SIM. Artigo 9º. Esta lei será regulamentada no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2020, Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal. Encaminho os projetos para as comissões. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020. Altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, parágrafo 1º. A fixação será vinculada por iniciativa da mesa diretora da Câmara, proposta até 6 meses antes
das eleições e aprovada pelo plenário. Artigo 2º. Esta emenda da lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário à sala das sessões. Plínio Pereira Coelho, em 2 de março de 2020. Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Rafael Justino e Saulo Benedito da Silva são os autores deste projeto. A emenda está em discussão. Presidente. Com a palavra, Rodrigo. Estava olhando aqui, né, gente? Isso é uma emenda da... Acho que são 8 votos que vão precisar, né, Diego? Então, né, há uns dias atrás, para a população saber, eu fiz um requerimento aqui para a gente fazer para que a mesa entrasse com a redução de salários, prefeito, vice e secretários. Né? Então, quem está em casa tem que saber aí o que está acontecendo, a população aqui também, né? E o projeto não foi aprovado na época, a mesa entrar já com o projeto, né, por esses dias. E aí são somente 45 dias antes das eleições que eu poderia entrar com esse projeto, ou qualquer vereador, porque a mesa não iria entrar. E agora está alterando isso aqui, ao invés de ser 45 dias, esse projeto ser votado com 6 meses. Isso, Saulo, que é um dos autores do projeto. A população tem que saber também que isso daí, gente, sempre vai valer para o mandato anterior. Posterior, desculpa. Então, ou seja, somente para 2021, né? Então a gente não pode legislar em causa própria. Eu gostaria de ouvir, são 4 autores do projeto. Eu queria perguntar para o Heitor, que é um dos autores, qual que é o justificativo do projeto, da proposta de emenda, né? Isso aqui não é um projeto. Qual o motivo disso? Da gente tirar de 45 dias, Heitor? Você ou o Saulo aí também. 45 dias, era 45, vai para 6 meses. Não vai fazer diferença, porque isso aí só vai ser mudado lá em janeiro de 2021. Então, se a gente aumentar ou diminuir o salário, a gente entrar com esse projeto aí, né, igual eu tenho a intenção de entrar, aquilo que eu falei na outra sessão do requerimento, com a diminuição. O que mudaria? Se seria votado 45 dias antes das eleições ou 6 meses? Eu gostaria de ouvir uma justificativa, Heitor, se possível. Na minha opinião é o seguinte, todos os anos sempre foi votado, no começo do ano, esses projetos de aumento ou redução de salários de vereadores. Então, eu acredito que isso deve ser votado 6 meses antes, porque começa o período eleitoral, e uma grande maioria de vereadores, a gente sempre percebe, saem candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores, acabam saindo em campanha, e você vê que muitas vezes o pessoal falta de sessão. Então, acho que isso aí, quando foi colocado já aquele requerimento de Vossa Excelência, eu acredito que devia ter aceito pela mesa inteira, todo mundo já votar esse projeto e acabar de uma vez por todas com isso, entendeu? A minha opinião é essa. Né? Mas não foi aceito, então, infelizmente, a gente não pode obrigar um colega a votar a favor daquilo que a gente pensa. E graças a Deus que é desse jeito. Se todo mundo, né, se fosse forçado a pensar, pior ainda, né? Mas, vereador, só acho que isso é uma justificativa plausível, a pessoa, porque a gente não deixa de ser vereador, não pode se afastar, né? A gente não pode, a não ser que você tire uma licença médica, mas a gente não pode, você está falando aí que muitos vereadores, eu não era vereador no outro mandato, então falta vereador, ele deixa de vir à sessão de Câmara para ir pedir voto? É isso que eu entendi? Eu sei que isso é justificativo do projeto? Não, se Vossa Excelência analisar a casa, você vai ver que infelizmente tem casos e casos aí na casa de atestados médicos, não estou dizendo que vai faltar, que pode acontecer, então eu prefiro que isso sempre foi votado antes. Então, para que deixar 45 dias antes das eleições? Então, que se vota antes, fica bom. O vereador, você permite a palavra, vereador? Permito, sim. Na verdade, esse projeto aqui, que partiu do meu, o Saulo, o Heitor, enfim, na verdade, nós estamos adequando aos outros municípios. Guaratinguetá, Taubaté, Roseiro, todos eles está dessa forma o projeto. Então, eu acho que só Cunha que fica para votar na última hora. Aí o que acontece? Independente se vai aumentar, ou vai diminuir, ou vai considerar, ou vai manter, isso aí é um outro departamento. Então, eu acho que a gente tem que adequar aos outros municípios. Porque, é que nem o vereador Heitor falou, vai deixar uma coisa tão séria, né, que é a vida nossa, para decidir nas últimas horas, faltando 30 dias para a eleição, 40 dias para a eleição. Então, é ruim. Eu acho que isso aí tem que ser decidido. Eu até acho que com relação a subsídio de vereador, deveria ser votado no mesmo ano. No mesmo ano que o vereador foi eleito, votar no início do mandato dele, para decidir o que vai ser.
Que aí, dessa forma, se o vereador quiser manter o subsídio, diminuir ou aumentar, vai servir para ele mesmo. Porque dessa forma a gente está votando um subsídio que a gente não sabe para quem que é. Eu não sei nem se eu vou ser candidato, se o Fernando vai ser, ou se vai ser eleito ou não. Então é uma coisa que eu acho que o correto seria até votar no início do mandato, que daí o vereador está votando no mandato dele mesmo. Entendeu? Porque uma coisa é a gente decidir para a gente, outra coisa é decidir para o outro. Entendeu? No caso aí, a gente está votando uma coisa que a gente não está decidindo para a gente. Eu não sei nem se eu vou ser eleito, nem sei nem se vou ser candidato. Então, eu acho que uma coisa tem que ser votada 6 meses antes, a gente sentar junto e decidir, que é uma situação que não é para mim nem para você, vereador, é para o próximo mandato. Não, influencia... E só Deus sabe que a gente, né, no próximo mandato é o próximo mandato. De repente não volta de muita gente, nem eu, nem Rafael, nem Fernando, nem... Né? Então, não, ninguém sabe, na verdade. Ninguém sabe, né, da vida da gente. Nem sabe a gente está vivo até lá também, né? Verdade. Vereador, eu não concordo com a posição, porque senão a gente chega aqui, como é, né, a gente vai legislar em causa própria, falar, não vamos aumentar para 10, para 15, então seria meio incoerente, mas o senhor pensa desse jeito. Em relação, não estou falando que eu sou contra, não, tá bom? Não estou falando que eu sou contra isso daqui, não, só queria saber uma justificativa plausível que até agora não me convenceu, nem o Heitor, nem o vereador, o Saulo, não sei se tem alguma coisa, autor do projeto também, né? Eu só entendo que 6 meses antes, além disso que já foi comentado aqui, até a gente tem um tempo maior para a gente discutir o projeto, chegar num acordo, pedir visto, votar, enfim, né? Não precisa 45 dias, como foi citado aqui, 45 dias da eleição você tem que votar. O que acontece? Às vezes vota tudo de repente em cima da hora, corrido, só para atender uma lei, né? E de repente, 6 meses, você lança o projeto, ouve a população, discute, enfim, tem muita coisa que pode estar acontecendo. Isso sim é uma justificativa interessante. Sim. A população com certeza vai acompanhar tudo isso daí, né? Na hora que a gente falar de redução, de deixar de aumento, ou de diminuição, ou diminuição de vereador na Câmara, enfim. Que eu queria frisar, o Haroldo falou assim, para a gente seguir como está sendo feito em outras cidades. Então, a questão da redução também, que não é agora a pauta disso, não acho que não preciso colocar, também ocorreu em outras cidades. Né? Então, a gente muitos aqui não falaram que não ia votar, porque então cada cidade é uma realidade, na verdade, tá? Mas essa é uma justificativa plausível do Saulo, da gente discutir, divulgar, acho que isso é muito importante, né? As pessoas saberem, porque não somos nós mesmos que pagamos o nosso salário, né? E nós não recebemos por produção, por exemplo, a gente não tem uma carga horária, não tem uma, né, tirando esse compromisso de 2 vezes por mês de vir aqui, né, que a gente já falei isso também, a gente não tem assim uma produção de bater um cartão ali tal hora, sair tal hora de almoço, como os funcionários têm, como a maioria do povo brasileiro é desse jeito, né? O político não tem essa obrigação legal, né? A gente quanto vereador aqui. Mas era isso que eu queria falar, presidente. Obrigado. Só uma colocação em cima disso. Só uma colocação em cima disso que o nobre colega falou, né? Inclusive eu já frisei na Câmara, usei a tribuna na sessão passada, né? Eu acho que quase que ninguém aqui vem aqui, bate ponto ou fica. Eu sou um deles que nem sempre fico o dia todo aqui. Mas eu atendo, por exemplo, atendo no comércio. Eu não tô batendo ponto, não venho bater ponto, às vezes não estou aqui, mas estou trabalhando. Eu estou atrás de uma emenda, eu estou na roça vendo uma estrada, eu estou atendendo uma pessoa que precisa de um recurso aí na área da saúde, eu estou às vezes levando até mesmo, que acontece, levando um paciente que precisa, que não sabe ir, enfim, isso não justifica, por exemplo, no meu entendimento, não justifica que ninguém está trabalhando. Né? Não, eu não disse isso. Sim, o fato de eu não estar aqui na Câmara, de eu vir em 2 sessões, que seja, não quer dizer que nós não estamos trabalhando. Deixa eu colocar de outra forma. Dá a impressão, assim, que pela colocação do senhor, fica a impressão, assim, que nós só vemos aqui 2 vezes no mês. Não é isso. Né? Mas que nós somos obrigados... Só para a população entender, pessoal, que não é isso. Vereador, né? Nós somos obrigados legalmente, é isso daí. Isso que eu quis dizer, independente de um trabalhador, qualquer trabalhador, o senhor tem funcionário, você sabe disso. Se ele não cumprir lá a carga horária dele, que o senhor combinou por mês, e ele não aparecer lá e não tiver uma justificativa plausível, o senhor vai ter que conversar, tomar alguma providência, obviamente. Eu estou falando, obrigatoriamente eu estou falando, não é que nós não pode ficar aqui o dia inteiro, ninguém é obrigado a ficar, isso que eu estou querendo dizer. A única obrigação nossa são as 2 segunda-feiras por mês. Nem são os 12 meses ainda, na verdade, 10 meses. Então, mas o que eu quis dizer é nesse sentido, tá bom? Sim, não, eu só estou colocando o meu esclarecimento,
porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão ouvindo, talvez pelo rádio, talvez pela internet. Então fica assim a impressão que nós só vemos aqui 2 vezes por mês. E não é isso, né? Pelo menos estou respondendo por mim, né? Não sei os demais, que eu acredito também que estão todos trabalhando aí. Nós não estamos aqui na Câmara, eu não atendo aqui na Câmara, mas atendo praticamente o dia inteiro na padaria, porque acabou sendo um ponto de referência. Por exemplo, se eu ficar aqui na Câmara, a pessoa nem me procura aqui, porque às vezes tem pessoas que ficam restritas até mesmo, com vergonha de procurar, não sabe, enfim, né? Agora lá na padaria não, já é normal do dia a dia, ele vai lá, já conversa, já troca ideia, já fala o que ele está fazendo. Uma das coisas, por exemplo, eu brinco, né, que a minha assessora é minha esposa. Por exemplo, eu não tenho assessor. Ela que fica lá, eu não estou lá na padaria, está anotando os pedidos, as pessoas, as necessidades, né? E quando eu chego lá, está um monte lá, aí o que eu vou procurar começar a fazer esse atendimento. Então, bem que deixar só para isso, estou fazendo a minha colocação para a gente deixar claro. Nós não deixamos de trabalhar, e pelo contrário, nunca deixamos de atender. A gente vem, os dois, até que eu falei, se fosse, eu acho que no meu ver, se fosse só para mim vir 2 vezes ao mês aqui, eu seria voluntário, não precisava nem salário, né? Então, a colocação que eu já fiz aquela vez, só para a população ter ciência do que a gente faz no dia a dia. Ô, vereador, então, né, para a gente não prolongar muito, eu vou deixar meu posicionamento favorável a essa proposta de emenda aqui. Então, se reduzir para 6 meses, mês 10, vai dar mais ou menos agora em abril, né, o Bruno? Que a gente vai poder apresentar o projeto. Então, já deixo aqui meu convite à população, que no mês de abril eu vou entrar com o projeto, aquele do requerimento, para a gente reduzir em 50% o salário dos agentes políticos de nossa cidade. Tá bom? E deixo o meu voto favorável aqui. Obrigado, presidente. Não havendo mais... Com a palavra, vereador Paulo Andrade. Não, só gostaria de... Né, já que a gente está discutindo isso daí, eu não estou muito preocupado com quando vai votar isso aí, se é com 6 meses, se é 2, 3 dias antes da eleição, isso aí não me preocupa não. Eu acho que a gente tem que ter a consciência só de que a gente vive um momento em onde todo mundo procura, pelo menos as pessoas conscientes, os administradores conscientes, os legisladores aí procuram diminuir, procura não aumentar as despesas, no caso, né? Procura ter consciência de não aumentar, que a gente tenha, né, quem for elaborar aí o projeto, para que a gente tenha essa consciência de que aumentar salário de vereador, pelo amor de Deus, não faça isso não, porque tem muita coisa precisando de recurso aí, questão da saúde, a gente está vivendo aí um momento aí, todo mundo sabe, sem nem falar. Vamos tomara que tenha dinheiro para que o prefeito, que o governador, que o presidente, que tenha consciência e de que melhora o investimento nessas áreas, né, que melhora para a situação dessa questão aí, principalmente a saúde. Não a gente ficar pensando aqui em jogar salário de vereador para 6, 7 mil, isso seria um absurdo. Eu já deixei, quando foi discutido isso aqui, eu até coloquei uma opinião na época, tinha um requerimento do Rodrigo que falava de diminuir 50%, cada um tem uma opinião a respeito disso, né? Eu na época até coloquei que eu era favorável à redução do salário do vereador, como sou ainda, se tiver eu votaria a favor, mas, por exemplo, eu já não sou favorável à redução do salário de um secretário. Eu acho que um secretário, está aí o Moacir que trabalhou na área de esportes, um secretário não pode ganhar, hoje acho que ganha 6 mil, 5 mil, não pode ganhar metade disso. Como que o cara vai uma situação aí do município, eu sei como é que é, eu estou falando na área de esporte, por exemplo, e as outras áreas que são muito mais delicadas. Você com metade de que você ganha hoje, quem que toparia enfrentar uma situação, a bucha que é aqui, Moacir, lidar com o esporte em Cunha, para metade do que ganha hoje? Então, acho que agora, o vereador, as coisas é muito mais tranquilo para o vereador, muito mais tranquilo. Agora, para o prefeito, para o vice, para o secretário, é cruel, viu? Por isso eu acho que... Ô, Paulo, com licença, meu pensamento é esse. Então, do secretário, tudo isso acho que dá para a gente adequar depois, discutir aqui, né? E eu já discordo da questão do prefeito e vice, porque, né, além do salário, ainda tem muitos regalias aí, né? E o salário é alto. Eu estive vendo o salário da Prefeitura de Guará, 11 mil reais o salário do prefeito de Guará, com mais de 100 mil habitantes, se eu não me engano. Sei que Cunha também não tem esse número de habitantes, mas tem um território enorme para tomar conta, mais 17 mil reais, o salário do governador do estado é 20 e poucos mil. Então, proporcionalmente,
Dá para a gente, mas tudo isso dá para a gente rever. A proposta vai ser de 50%, mas a casa, né, estamos aqui na democracia. Né, a gente conversar, argumentar o motivo, a população também vai entender. Só permite, mano. Né? Eu só acho que o vereador, ele tem que esquecer a questão política aí. Né? Porque às vezes o cara chega aqui, faz um discurso, defende uma posição, lá no coração dele está doendo para arrebentar. Caramba, cara, tomara que não dê certo isso. Mas está chegando no ouvido do eleitor uma palavra gostosa do cara ouvir. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos ter consciência, né? Ninguém é criança aqui, ninguém é criança. Vamos ter consciência, fazer um negócio legal aqui, que seja, que não seja uma politicagem. É isso que eu espero. Eu concordo plenamente, Paulo. Até mesmo porque quando eu fiz o requerimento, tivemos 5 votos favoráveis, né? Então eu sabia que iria aprovar. O senhor me desculpa, eu não era vereador na época, senhor, mas acompanhava a sessão. O senhor sempre fazia também esse requerimento, né, para poder abaixar o salário, mas sabia que era só o senhor que defendia. Nunca teve assim um apoio. E agora vocês, né, todos nós aqui, todos não, a maioria aí teve essa consciência. Então não é brincadeira, não é para se aparecer. Já disse isso em entrevista, em conversa, em qualquer lugar que eu estava. Não preciso utilizar disso daí para poder ganhar eleitor. Eu tenho toda a humildade do mundo, porque me conhece no dia a dia, mas eu tive uma votação expressiva, graças ao meu pai, sem vergonha de falar isso. Se eu tiver metade dessa votação, eu ainda seria eleito. Então, eu talvez seria um dos poucos aqui que iria apresentar esse projeto para dar um tiro no pé ou para querer me aparecer. Como eu disse na outra sessão, né, a única coisa que eu pensei comigo é o seguinte: fiquei lá 4 anos, não sei se estarei nos próximos 4, a gente não sabe o dia da manhã, como o Haroldo falou, né? Mas se for aprovado isso daí, com certeza é algo que não nós, essa Câmara aqui, independente de quem votar contra ou a favor, vai ficar marcado para a história de Cunha. Então não tem essa questão de brincadeira, não tem nenhum trampolim político. Isso aí, a população é muito mais esperta que nós 11 aqui. Nós temos mais 20 mil pessoas lá, que são muito mais inteligentes que nós, talvez. Que muitas vezes não estão aqui no nosso lugar, muitas vezes por falta de oportunidade, por falta de, muitas vezes, mesmo de coragem de ir lá, de enfrentar esse dia a dia, que a gente sabe que não é difícil. A vida pública não é difícil, não é fácil, né? A vida pública é complicado. Então eu queria deixar bem claro que essa é a minha opinião. Talvez, se estiver aparecendo isso para o senhor, vereador, me desculpe, mas essa não foi minha intenção. Tá? Essa não é a minha intenção. Não estou dizendo que... Estou falando para tomar cuidado com isso, porque a gente sabe que isso acontece muito. Não havendo mais ninguém queira fazer uso da palavra, a emenda está em votação em primeiro turno. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Executivo, número 008-2020, crédito. Autoriza a abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2020, criando e suplementando elementos econômicos e da outras providências. Artigo 1º, fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito especial no valor de R$ 5.278.004,42, nos moldes dos artigos 41, 2, 42 e 43 da Lei 4.320/64, adicionando no elemento econômico sob a seguinte classificação de fonte de recursos: setor de merenda escolar, equipamentos e material permanente, R$ 100 mil. Serviço de saúde e saneamento, Fundo Municipal de Saúde, equipamentos e material permanente, R$ 450 mil. Serviços municipais, setor de obras e infraestrutura urbana, obras e instalações, R$ 2.300.000. Equipamentos e material permanente, R$ 550 mil. Serviço de cultura e turismo, setor de turismo, obras e instalações, R$ 1.878.004,42. Artigo 2º, os recursos constarão obrigatoriamente do decreto executivo que proceder à abertura de crédito especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 3º, o presente crédito adicional será incluído na programação das ações contidas na lei orçamentária do exercício vigente. Artigo 4º, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos para 6 de janeiro de 2020, revogando as disposições em contrário
Rolier Guarda Garcia, prefeito municipal. O projeto está em discussão. Alguém? Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, foi colocada a última sessão, referente a esses dois projetos aqui de abertura de crédito. Eu estava vendo hoje que veio uma justificativa aqui. Essa justificativa do projeto número 8 trata-se de 5.278.004.42. Ela veio uma justificativa vaga, não vem dizendo o que seria, o que vai ser aplicado na infraestrutura municipal, aqui em obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes. O líder do prefeito, o nobre colega Haroldo, sabe nos informar, por favor? Não, colega. Esse projeto 008 aqui, da emenda aqui, são valores altíssimos que vem aqui, inclusive na parte lá do setor de equipamentos e materiais permanentes, R$100 mil. Equipamentos e material permanente apoio na saúde, R$450 mil. Obras e instalações, veio uma justificativa aqui, mas ele não sei se Vossa Excelência viu lá, ele não especifica do que vai ser aplicado, se vai ser feito em calçamento, se vai ser feito em ruas. Vossa Excelência sabe dizer alguma coisa? Então, vereador, você está ciente do projeto? Não foi aquele projeto que a gente discutiu com relação que ele vai pagar uma parte do MPS, é isso aí? Não, é outro, isso aqui não fala sobre isso não. Não é isso aí? Não, aquele é o projeto 09, do qual aqui sim, veio explicando que vai ser para encargos de funcionários, 13º, INSS. Tudo bem, o 009 está ok. Mas o 008, que é um projeto maior, ele não vem mais específico aqui. O que vai ser aplicado, e é um valor altíssimo. Então, mas não está especificando que é para adquirir para carregadeira? Não, mas aqui no documento que está escrito, não. Então, a não ser que tenha outra coisa aqui que está dizendo, porque aqui não diz isso não. Então, eu não sou capaz de explicar para você, vereador, detalhado, o que o prefeito vai usar esse dinheiro, né? Que fala, mas... Certo. Então, inclusive, esse projeto eu gostaria até de abster o voto, porque eu não tenho informação sobre ele, então, na verdade, eu não sou contra que a cidade desenvolva, que cresça. Mas aqui teria que estar sendo mais específico o que se trata, em que será aplicado esse valor aqui. Se alguém souber informar, por favor, eu agradeço. Mas alguém queira fazer uso de palavra? Não havendo ninguém para fazer uso de palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Eu vou abster do voto. Certo. Contra, deu... Certo. 3. Deu quanto, o Diego? Eu que desempate? Então, meu voto é favorável ao projeto. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 009/2020, crédito. Senhor presidente, também um crédito adicional dos serviços de administração, setor de assistência e previdência, obrigações patronais, R$ 868.686,53. Se os nobres pares quiserem que eu leia o projeto inteiro. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Heitor. Então, esse projeto aqui, pelo que consta aqui, ele tem uma justificativa no qual ele diz aqui: a criação de reservas financeiras para o pagamento de despesas previdenciárias, como fundo previdenciário do servidor público, ou com contribuições sociais que tratam-se da linha A e C do parágrafo único do artigo 11. Então, isso aqui ela vem especificando para onde vai. Eu sou favorável a esse projeto. Não havendo mais ninguém queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 003/2020, quadra. Dispõe sobre denominação de quadra no bairro do Alto do Cruzeiro. Artigo 1º, fica denominado José Bosco de Farias,
a quadra do bairro do Alto de Juvino neste município. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 19 de fevereiro de 2020. Este é um projeto de minha autora, Wendel Arantes Monteiro. O projeto está em discussão. Presidente, só uma ressalva aí, está com erro de digitação, acho, aí no artigo 1º, pelo menos que está aqui, o projeto bairro do Alto do Juvino, é Alto Cruzeiro, né, vereador? O Endo aí, só para a secretaria registrar aí. É Alto Cruzeiro, só que Cruzeiro, né? Tá Alto Cruzeiro em cima, Diego, e embaixo está Alto Juvino. Alto Juvino. E o nome também já está corrigido aqui, né, que é José Bosco de Farias, né? Não havendo ninguém com a palavra, vereador Paulo Andrade. Projeto de autoria do vereador Wendel, né? Eu gostaria de... um comentáriozinho rápido. Eu conheci muito o Bosco. O Bosco foi um cara sensacional no esporte de Cunha. O Bosco marcava o campo, cortava a grama, pitava o jogo, jogava no gol. Tudo que você precisava do Bosco era na hora. Era um cara... a gente fala hoje de pessoas, tem muitas pessoas aí que gostam demais do esporte, são apaixonados. O Bosco foi talvez até mais do que muitos de nós aí que gostamos do esporte. Eu lamento até, a lei acho que não permite você homenagear as pessoas em vida, porque é gostoso em vida. O cara está vivo e ser homenageado com uma quadra seria uma maravilha, né? Mas como não pode, pelo menos a família, aí, o Átila, o Benítez, o pessoal aí da família do Bosco vão ficar contentes, porque foi um cara... Nota 1000 Bosco no esporte de Cunha. Nossa, Bosco era fantástico, cara. O jeito que ele trabalhava, o jeito que ele gostava. Dava um balão, né, a bola não saía da área. Mas a bola subia, não saía da área. Hoje em dia o goleiro quebra diferente, né? Mas primeiro dava um balão, a bola não saía da área. Mas era um cara muito boa gente e apaixonado pelo futebol. Parabéns, viu, vereador Wendel? Não havendo ninguém queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 004/2020, Rua. Tirar. Denominação de rua como José de Oliveira Monteiro. Artigo 1º, fica denominada Rua José de Oliveira Monteiro, a rua que se inicia na Alameda Francisco da Cunha Menezes, bairro do Falcão, com a seguinte descrição. Senhor secretário, não precisa fazer a leitura, porque além da descrição é bastante, eu vou retirar o projeto. Ah, tá joia, então. Vai retirar o projeto, então? Sim. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 005/2020, título de cidadania. Artigo 1º. A Câmara Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, alínea F, do Regimento Interno desta Casa, artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede José Braulio de Oliveira Gomes título de cidadania cunhense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementado se necessário. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 21 de fevereiro de 2020. Rodrigo do Neto é o autor. Justificativa. Nascido em São Paulo em 1º de novembro de 1964, médico veterinário graduado pela USP em 1986, mestre em produção animal Unicastelo 2014, atuando como prestador de serviços na área de veterinária, com ênfase em reprodução de bovinos, começou a atuar em Cunha no final de 2003. Em 2005, estreitou laços com alguns produtores rurais da região, passando a frequentar mais o território cunhense. Porém, no final de 2010, decidiu residir no município e intensificar as atividades por aqui. Durante pouco mais de 2 anos, possuiu um pequeno comércio de vinhos e doces no centro, que fechou para assumir cargo na Prefeitura Municipal em dezembro de 2013, após aprovação em concurso. Durante quase 3 anos, auxiliou a área de saúde, compartilhando conhecimentos adquiridos na Vigilância Sanitária de São Paulo. Em 2017, a convite do prefeito, encabeça a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Cunha, com especial atenção ao serviço de inspeção municipal e apoio aos pequenos produtores.
Foi presidente do Rotary Club de Cunha no ano de 2017 e 2018 e é participante ativo do mesmo, principalmente nas ações sociais. O projeto está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra do vereador Rodrigo. O autor do projeto é o Braulio, né? Todos conhecem que é o nosso atual secretário de Agricultura aí do município. O Braulio tem, desde que veio para Cunha, sempre participando de várias atividades sociais, foi presidente do Rotary lá, né? Quando ele entrou lá, junto com outro pessoal lá, os rotarianos lá, né? A gente está até vendo uma obra que está acontecendo aí, arrecadaram lá para poder, muitas cadeiras de rodas, então fez um trabalho legal na cidade, então queria pedir o apoio dos colegas para votar favorável ao título cidadão para o Braulio. Obrigado. Não havendo ninguém queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que for favorável, permaneçam. Eu só queria pedir para o nobre colega deixar. Com a palavra, vereador. Eu queria assinar junto com ele com certeza, esse projeto aí, merecido realmente. Eu acompanho o trabalho do Braulio, uma pessoa excelente. Então, Rodrigo, dá permissão para a gente estar assinando junto aí. O projeto está em votação. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 006/2020, título de cidadania. Artigo 1º, a Câmara Municipal da Instância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º da linha F do Regimento Interno desta Casa, e artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede ao senhor Daniel Correia o título de cidadania cunhense, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementado se necessário. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 27 de fevereiro de 2020, também de autoria do nobre colega Rodrigo. Justificativa: Daniel Correia, nascido em 16 de fevereiro de 1966 em Aparecida, filho de José Gomes Correia e Rosa Maria de Jesus Correia. Trabalhando como vendedor, foi enviado pela empresa Martins para a cidade de Cunha no ano de 2002. Fazendo amizade com a população, optou por fixar residência e adotou a cidade como sua. Como voluntário, começou a ajudar a comunidade fazendo parte do grupo Amigos da Criança. Posteriormente, passou a ajudar como cozinheiro na Festa do Divino de Cunha e da Pedra Branca, Festa de São José da Boa Vista, de Nossa Senhora dos Remédios em Campos Novos, além das comunidades rurais. Conhecido e cada vez mais ampliando amizades, passou a fazer parte do Rotary Club de Cunha com o lema fazer o bem sem olhar a quem. Continuou até os dias atuais desempenhando sua profissão e os trabalhos voluntários em nosso município de Cunha. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo. Para quem não sabe aí, né, o Daniel é o Daniel Martins. A gente fala Daniel Martins, que entrou como vendedor da Martins aí há uns 20 anos aqui em Cunha. Acho que todos conhecem, sabem do trabalho que o Daniel faz, né? É um trabalho que, aquilo que a gente fala, não quer se aparecer e ajuda várias comunidades aí, né? Eu vejo mais nas festas católicas, mas se a gente chamar para outras religiões aí, eu tenho certeza que ele ajuda. É um cara super prestativo, participou e participa lá do Rotary também, com essa nova turma que está lá. É um cara, assim, diferenciado que a gente tem aqui no município. Se precisar dele, ele é pau para toda a obra. Então, eu queria pedir o apoio de todos os vereadores aí também. Não havendo ninguém mais queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Eu quero deixar uma palavra aqui, é o seguinte, sobre a sessão solene da campanha da fraternização. Ia ser quarta-feira, mas foi adiado sobre esse problema aí do coronavírus. Outra coisa que eu quero avisar os companheiros também, é sobre esses projetos de título de cidadania. Nós estávamos para fazer agora em abril, aí eu não sei como que a gente vai fazer, a gente vai ter que deixar para frente para a gente marcar, tá bom? Agora eu abro a palavra franca. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, já pegando o gancho da palavra do senhor aí em relação a esses adiamentos, cancelamentos aí,
A gente sabe que a população deve estar até meio cansado de ouvir isso daí nas redes, na mídia aí, mas a gente, enquanto representante da comunidade, da população, a gente não pode deixar passar isso em branco, né, Paulo? A gente tem que entender que vários serviços vão ser afetados. Se a gente parar e pensar mesmo, o negócio, sei lá, pode tomar uma proporção gigantesca aí. Então, que as pessoas sigam essas recomendações do Ministério da Saúde, que ali tem pessoas especialistas, pessoas técnicas que estão fazendo essas orientações. Então, você que está nos ouvindo aí, que não leve isso à brincadeira. Às vezes a gente faz uma piadinha, a gente vê lá as pessoas compartilharem uma piada lá no Face em relação a isso daí, chega em WhatsApp o tempo todo, áudio, essas coisas, mas no fundo a gente tem que ter essa consciência aí e não levar o negócio à brincadeira não, tá bom? Obrigado, presidente, uma boa noite a todos os cidadãos que estão nos ouvindo aí. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Wilson Leduino. Senhor presidente, nobres colegas, amigos presentes, população que nos acompanha. Eu quero dizer aqui do meu reconhecimento do apoio que o deputado Marcos Bertagnoli tem dado para o nosso município. Acabamos de ver no início da sessão, na correspondência aí, numa correspondência, que ele acaba de liberar numa emenda parlamentar de mais R$400 mil para custeio na área da saúde do nosso município. Todos nós sabemos que a saúde é uma área difícil, ninguém escolhe o momento que fica doente, ninguém escolhe a dificuldade que vai passar na área da saúde. Então, tenho certeza que esse dinheiro será bem aplicado e ajudará bastante o nosso município. Parabéns, Marcos Bertagnoli, continue assim fazendo o trabalho que o senhor tem feito em nossa região. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento. Obrigado, presidente. Obrigado, população que nos acompanha. Não havendo mais ninguém queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a 14ª sessão ordinária de 2020.